olho pro céu e lembro que o meu viver é só pra ti. E o sacrifício que se fez de ti por mim, a verdade que entregou em minhas mãos pra ser a tua luz e levantar a minha voz onde estiver, engrandecendo ao Santo Deus de Israel, para que rendam toda a glória e majestade ao Rei que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare a quem você. Profetizar a todos que não se renderam aos teus pés e apresentar ao mundo, Deus, que tu és a vontade perfeita do Pai. Como negar o chamado que inspirou meu coração, me escolheu para uma grande missão de alcançar o mundo com o Criador que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare. Estou quase lá. Então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor, e o mundo inteiro saberá que o meu Deus é o Senhor e que Ele é santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, para você que está sintonizado aqui na Rede Manda Aqui Online. Este é o nosso programa semanal Missão Desafio em Ação. Eu sou o missionário Vitor Soares e seja muito bem-vindo a este nosso encontro, onde nós estamos sempre, todas as terças-feiras, falando daquilo que é relevante para a obra de Deus, tanto no Brasil quanto nas nações. E hoje estamos dando continuidade à nossa série temática, falando sobre as estruturas da Missão Desafio. Nesse tema, nessa série, estamos focando primeiramente no Centro de Formação Alfa, o Centro de Formação Missionário da nossa denominação. E para falarmos hoje deste tema, do CFM Alfa, nós temos mais uma presença ilustre nessa tarde. Eu quero convidar desde já para que você conheça ele, que é o meu amigo, ex-aluno e hoje amigo, né? O nosso querido missionário Samuel, que está conosco falando diretamente do Piauí. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, missionário Vitor, meu amigo, meu irmão. É uma satisfação poder estar aqui falando com você, falando com todos esses irmãos que acompanham o Missão Desafio em Ação. Que Deus abençoe vocês grandemente. É uma satisfação e uma honra poder estar aqui com vocês. Amém. O missionário Samuel, queridos, estará falando conosco hoje, compartilhando sobre as experiências no campo missionário. Ele que foi aluno da turma de 2022 e vai estar falando conosco sobre como foi tudo isso, como foi este processo, até a sua ida para o campo missionário, onde hoje ele está no Piauí, no nosso Brasil, no nosso território nacional. Mas antes de darmos esse espaço para o missionário Samuel estar compartilhando, se apresentando, contando um pouco da sua história e nos edificando ao longo dessa tarde, eu quero convidar você que está aí na sua casa, no seu trabalho, a estar fechando os olhos e termos um rápido momento de oração para estarmos apresentando este nosso bate-papo diante do Senhor, para que o Espírito Santo, por meio dele,
venha a impactar a sua vida. Eu tenho certeza que será um tempo edificante para todos nós. Então aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, se você puder, feche os olhos e vamos ter esse rápido momento de oração diante do nosso Senhor Jesus. Oremos todos. Pai amado Senhor, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui reunidos nesta terça-feira, Senhor Deus, nesta tarde maravilhosa, para estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. Pai amado, nesta tarde, Senhor, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos reunidos com a vida do Teu Filho, Pai. Nosso querido missionário Samuel, meu amigo, Senhor, meu irmão, que estará conosco, Senhor, nos edificando através da sua vida, através dessa troca de experiências, Pai. Senhor, que cada um de nós que está assistindo este programa, que possamos ser, Senhor, impactados pelo seu testemunho, impactados, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor usará o Teu Filho para nos comunicar, Pai amado. Fala conosco, Senhor Deus, ao nosso coração, Espírito Santo, nós entregamos este momento nas Tuas mãos, que nós estejamos de coração aberto para o que o Senhor deseja falar, que nós estejamos prontos a ouvir. Essa é a nossa oração, te agradecendo desde já, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, para iniciarmos, eu quero estar louvando a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos com o nosso querido missionário Samuel, né? Ele que está aí na região do Piauí, ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre ele. Mas, inicialmente, Samuel, dizer que é uma alegria estar aqui com você nessa tarde e pedir, né, que você possa estar se apresentando para os nossos telespectadores. Fala um pouquinho de quem você é, qual a igreja que você faz parte e onde você está atualmente. Amém. Meu nome é Samuel, sou casado com a Alexia, pai da Lícia. Nós somos da cidade de Pirassununga. Nós fomos enviados por uma parceria da Regional Mandaqui, juntamente com a Missão Desafio, aqui para Lajeiro Branco, para estarmos cuidando de uma igreja aqui em Lajeiro Branco, no Piauí. Ficamos aqui, a cidade mais próxima aqui é Assunção do Piauí, né? Ficamos aqui mais ou menos nessa região. Mas a gente sempre brinca que aqui fica mais próximo do Ceará do que do Piauí, né? Então a gente fica mais meio que na divisa aqui. Então, estamos aqui já faz mais ou menos 5 meses aí, para a glória de Deus. Amém. E para a gente tem sido um privilégio, uma satisfação poder estar aqui servindo ao Senhor neste lugar tão maravilhoso que a gente conheceu agora. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, falando para ela que como que Deus traria a gente para um lugar que a gente nem sabia que existia e nem conhecia, né? E Deus, ele foi maravilhoso em tudo isso. E eu só tenho a agradecer realmente a Deus. Mas tanto eu, quanto minha esposa, quanto minha filha, nós somos de Pirassununga, somos da cidade de Pirassununga. Pastor local, pastor André Santos, pastor da regional, pastor Joel, e a gente está aqui agora no Lajeiro Branco servindo ao Senhor. Coisa boa. Samuel, volta aquela foto, por favor, Ângela, que coisa linda, para falar um pouquinho dessa sua família maravilhosa, né? Estender através dela esse abraço especial do nosso programa para a nossa querida Alexia, né? A sua esposa, Samuel, missionária Alexia, que é uma bênção em nome de Jesus, e a princesa Lissa, né? Que foi o charme do treinamento durante todo o período que vocês estiveram ali conosco, né? Que foi um tempo maravilhoso, assim, ela sempre ali alegrando, sorrindo, em todos os momentos, assim, que Deus seja louvado pela família maravilhosa que você tem, viu, Samuel? Isso aí é algo que deixa o meu coração muito feliz, amo muito vocês. E para a gente começar o nosso bate-papo nessa tarde, né, vamos falar um pouquinho sobre, antes de vocês chegarem aí, né, em Lajeiro Branco, no Piauí, como tudo começou. Vocês estavam ali na igreja local, né, ali em Pirassununga, e como foi que surgiu, primeiramente, Samuel, no seu coração, no coração da Alexia, como é que surgiu o desejo pelo treinamento missionário e como foi o processo para vocês chegarem a ingressar dentro do Alfa? Bom, missionário Vitor, eu sempre gosto de contar essa rápida história, né? Quando a gente fala de treinamento missionário ou o nosso envolvimento com missões, principalmente. No ano de 2012, o pastor Joel Estevanato, ele foi pregar na nossa igreja em Pirassununga. E a gente não tinha conhecimento muito a respeito do treinamento do CFM Alfa, a gente também não tinha muito conhecimento a respeito da Missão Desafio. Porque fazemos parte de outra regional, fazemos parte de outro processo de igrejas. E quando a gente conheceu, o pastor Joel foi lá pregar, e uma vez eu estava ministrando louvor, e naquele momento de ministração do louvor, teve uma parte da ministração que eu lembro que eu peguei e falei assim: nós precisamos estar aqui para agradar a Deus.
Eu amo meu pai, amo a minha mãe, e eles estavam presentes lá na igreja, mas se Deus pedir a gente poder abrir mão de tudo para servir a Ele, se entregar a Ele totalmente, é isso que nós precisamos fazer. Quando acabou o culto, o pastor Joel pegou e falou assim, com o pastor André, né, que é o nosso pastor local de Pirassununga, pastor André, esse rapaz, você não acha que ele está pronto para poder ir para o treinamento missionário? E naquele momento de empolgação, né, o pastor André, claro que tá pronto demais, vamos mandar ele. Mas isso não foi em 2012, perdão, foi em 2013, né? Uhum. Só que quando foi em 2014, eu acabei entrando no Exército. E eu fiquei num período de 8 anos servindo no Exército, e aí meio que eu entendi que esse período que eu fiquei no Exército foi um período que Deus estava me preparando, até mesmo para a minha igreja ter uma estrutura para poder me enviar, porque isso é muito importante, e também para eu conhecer minha esposa, ter a minha filha, porque hoje eu vejo a importância também de ter vindo para o campo missionário juntamente com a minha família formada. Então, lá no ano de 2003, mais ou menos, começou mais ou menos assim. Eu, quando namorava com a Alex, eu sempre conversava com ela, o desejo que eu tinha de servir a Deus em outros lugares, em fazer missões, eu sempre tive esse desejo no meu coração. E ela também, no momento eu compartilhei com ela, ela também externou isso do coração dela, e para a glória de Deus, hoje passamos pelo treinamento, hoje já estamos no campo missionário, e a gente vê como que as coisas acontecem muito rápido, né? E Deus, ele é maravilhoso em tudo. Então, eu acredito que o processo que eu fiquei nesse período que eu fiquei nos 8 anos no Exército foi justamente um período de preparo para mim poder estar hoje no campo missionário. Eu sempre gosto de usar, por exemplo, a história de José como exemplo, né? Porque José, antes de se tornar governador do Egito, é tão interessante que o processo que ele passou foi extremamente necessário para ele ser governador do Egito do jeito que ele foi, né? Então, ele tem todos os seus planos, tem os seus meios. A gente pensa que tudo acontece na nossa hora, mas Deus, ele tem o plano dele, o projeto dele. E hoje a gente entende perfeitamente que foi tudo feito no tempo de Deus, no momento de Deus. E para a glória de Deus, hoje estamos aí. Amém, cara. Quando você fala isso, Samuel, eu fico muito feliz porque, assim, né? Você citou algumas coisas que eu achei preciosíssimas. A primeira delas nesse período do Exército que você passou, né, você mencionou que é como Deus te preparando. E é fenomenal a gente pensar que quando a gente vai para tomar uma decisão, como, por exemplo, ir ao treinamento missionário, todas as circunstâncias na nossa vida parece que Deus conduz, né, para que a gente seja preparado para coisas específicas, né? E isso aí é óbvio, talvez você tenha visto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas do Exército com certeza vieram experiências que você, né, aproveitou no treinamento, que foram edificantes para você, né? Isso é uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. E a segunda coisa que você mencionou, que eu achei muito legal, muito bacana, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né, que a tua esposa também teve a mesma inclinação, a Alexia, no coração, né? Quando você tinha o coração nas nações, que é evangelizar, em cumprir a missão de Cristo, isso também estava no coração dela. E vocês, como família, né, quando vocês se uniram ali no mesmo propósito, essa parte toda, meu Deus, né, Deus usa isso e vocês estão juntos aí, os dois juntos no treinamento, os dois juntos no campo missionário, isso é maravilhoso. Eu queria saber, Samuel, hoje para você, antes até dessa questão de treinamento missionário, mas em missões de um modo geral, como você vê a importância de um casal, né, no caso para os casais, de um casal estar unido no mesmo propósito? Você acha que é possível caminhar? Não é legal, mas talvez nem tanto, não é indispensável? Como é que você vê a importância disso? Eu sempre gosto de conversar com a minha esposa aqui, porque foi algo até mesmo que a gente aprendeu no próprio treinamento missionário, né, Vitor? Eu acredito que você vai lembrar que tanto você quanto a G, falou isso muito pra gente, que a respeito de julgo desigual. E as pessoas às vezes pensam que julgo desigual é só uma questão de um ser crente e o outro ser descrente, mas também muito na questão de propósito e de chamado. E aí olhando hoje para a vida da Alexia e olhando para a minha vida, a gente entendeu que a gente não só se casou fisicamente, mas também casamos o nosso propósito, que era justamente essa questão de se voltar para missões. E a importância de tudo isso é porque, olhando agora
vamos adiantar um pouquinho mais para frente, né? Olhando hoje a gente no campo missionário, a importância disso, porque você chega num lugar onde você não conhece ninguém, você chega num lugar onde você tem poucas informações das pessoas, do próprio local, e você tem uma companheira, tem uma pessoa no mesmo propósito, isso faz toda a diferença. Até mesmo para a continuidade do trabalho, até mesmo para o desenvolvimento do trabalho, porque se eu for para um lado e ela for para o outro, infelizmente eu acredito que as coisas não fluem, não dão certo. A gente sabe que no reino de Deus, no reino dividido, em qualquer área da nossa vida, né? Tudo aquilo que é dividido não subsiste, não vai para frente. O próprio Jesus já nos deixou isso como orientação. Sim. Então eu vejo que hoje a importância da minha esposa na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, é a gente estar muitas das vezes sentado e a gente pensar, olha, o que você acha disso? E ela entender e me dar uma visão missionária daquilo, assim como eu também dar uma visão missionária para ela. Muito a respeito de um mesmo assunto, a respeito de um mesmo propósito. Então, eu sempre agradeço a Deus pela esposa que Ele colocou na minha vida, justamente por conta disso. Porque só Deus sabe como seria, talvez, você ir para um lugar, e a gente sabe que todas as vezes que a gente vai para um campo missionário, é justamente por um propósito de Deus. E aí você está num lugar onde muitas vezes a sua esposa não quer estar, você está num lugar onde muitas vezes a sua família não te acompanha ou não caminha na mesma visão. Eu acredito, meu irmão, que é muito difícil, não é desgastante somente para o reino, porque, querendo ou não, o trabalho vai ser defasado também no lugar onde vai estar, mas também para a convivência em casa. E eu ouvi uma frase, por exemplo, do pastor Emerson, que me chamou muita atenção. Se a família missionária está bem, ele acredita que o campo missionário com certeza vai estar bem também. Então, o nosso ministério começa em casa. E quando os dois estão na mesma visão, no mesmo propósito, eu acredito que nós chegamos no objetivo bem mais rápido e entendendo que Deus vai conduzir as nossas vidas para isso. Agora, a importância da minha esposa em tudo que nós estamos vivendo aqui é totalmente crucial. Não tem nem como a gente descartar e não tem nem como a gente ter uma outra visão, porque a minha esposa realmente é uma pessoa que tem me apoiado em tudo, tem me incentivado em tudo, e isso torna o trabalho até aqui mais leve, né? É muito bom você ter falado assim, Samuel, por quê, né? A gente sempre tem tentado, você que nos acompanha ao longo dos nossos programas, você já deve ter visto, a gente sempre tem uma frase que a gente tem repetido muito aqui, Samuel, que o missionário, ele não é um dado ou só uma estatística, né? A gente sempre chama essa atenção. O missionário, ele é uma pessoa com história, ele é uma família, né? Como você, por exemplo, você, Alex, Alissa, vocês são a família que estão ali. Então eu não posso falar do missionário Samuel, porque o missionário Samuel está lá no Piauí e ganhou tantas vidas. Não, eu falo do missionário Samuel que tem uma esposa, que entende a importância, que se compra. É sempre bom, sabe? Eu sempre busco trazer essa visão família, essa importância, né? E é interessante por quê? Porque vocês foram como família ao Alfa, né? Vocês foram os três ali juntos nesse propósito, como você fala. E é interessante, Samuel, chegando agora nessa parte, dentro da dinâmica de treinamento missionário, né? Vocês chegaram, vocês saíram, Deus direcionou vocês, entraram lá na casa. Vocês foram do ano de 2022, certo? E aí vocês lá no ano de 2022, vocês chegaram no treinamento missionário. Qual foi para vocês, né? Qual foi a primeira impressão? Essa pergunta vai ser bem, fica à vontade para responder. Qual foi a impressão que vocês tiveram sobre o treinamento missionário, tá? A princípio, como é que foi essa dinâmica para vocês ao longo dos meses, do teórico, do prático, enfim, como é que vocês lidaram com isso, né? Em família e individualmente, tá bom? E qual é a importância que você vê nesse sentido para a sua vida naquele momento, antes ainda de você estar no campo missionário, mas quando passou aquilo ali, você fez, rapaz, o treinamento para mim me mudou nisso, naquilo. Como é que você vê esse pedaço aí? A gente olha para a nossa vida, tem sempre um antes CFM Alpha e um pós CFM Alpha, porque a nossa vida ela é impactada de uma forma assim tremenda. Quando a gente chega no treinamento, a gente não tem muita noção, porque muita coisa que a gente entende de missão, muitas das vezes é aquilo que é passado para a gente. Eu sempre brinco que é igual o Jó. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, né? Agora os olhos dele, chegou uma hora que ele disse assim, agora meus olhos te veem. Né?
Missões, quando a gente chega no Alfa, é exatamente isso. A gente ouve falar muito a respeito de missões, mas uma coisa é você ouvir de vez em quando, no terceiro domingo do mês. Outra coisa é você mergulhar 6 meses nisso e se alimentando diariamente disso, a todo momento disso. Então, o nosso pensamento a respeito de missão muda muito. O nosso coração a respeito de missões muda muito, se volta muito para missões. Eu sempre tenho falado mesmo com muitas pessoas que passou pelo treinamento e hoje não estão no campo missionário, mas ao mesmo tempo eles não conseguem não trabalhar com missões nas suas igrejas locais, para a gente ver o impacto que é realmente o treinamento missionário na vida de uma pessoa. E em relação à família, a gente sabe que conforme os tempos de estudo, o tempo da questão da prática, da teórica, a gente sabe que em questão de família, dificulta um pouco na questão de dinâmica, porque você vai para o treinamento, mas você continua sendo pai, você continua sendo marido. E assim como para a esposa, no caso para a Alex, ela precisou continuar sendo esposa e continuar sendo mãe. E aí você precisa, querendo ou não, administrar todo esse tempo em questão de missões, em questão de família dentro do treinamento, porque não é porque você está dentro de um treinamento missionário que as suas responsabilidades ficaram de lado ou deixou de existir. Então, realmente só a graça de Deus, Ele nos dá essa graça para a gente poder tentar administrar tudo isso. Você dentro do treinamento entender que você é pai, você é marido, você é missionário e você precisa realmente lidando com essas coisas. Mas eu sempre falo eu sempre tenho o costume de dizer, Vitor, principalmente em respeito da Alissa, porque eu lembro que quando foi com a gente para o treinamento missionário, muitas pessoas perguntaram, nossa, mas vocês vão deixar ela aqui? Vão só vocês dois? Como que vai ser? Eu falei, não, ela vai junto com a gente. Poxa, mas como que vocês vão fazer? E eu falei para eles, assim, gente, a gente precisa entender que a própria palavra diz que filho é bênção do Senhor. Sim. Se filho algum dia chegar a um ponto de ser um empecilho para o nosso ministério, então a culpa está em nós, não em Deus que nos deu o nosso filho. E a questão de administrar isso. Então, para mim, lógico que tem um desgaste maior, porque a gente foi para o treinamento também, a Alissa tinha, se eu não me engano, acho que ela tinha 8 ou 9 meses. Isso. Então, a irmã ainda, ela tinha todo cuidado, né, que a gente tem com a criança, com o bebê ainda. Então, teve um desgaste maior, porque enquanto muitas pessoas estavam lendo, estavam estudando, estavam pensando em missões, às vezes a Alexia estava lá trocando fralda, estava dando de mamar, estava tendo que cuidar dela. Mas, graças a Deus, dentro de tudo isso, nunca olhamos para a Alissa ou nunca olhamos a questão familiar dentro do treinamento como um peso, muito pelo contrário. Eu sempre dizia que, por mais que as coisas estivessem difíceis lá dentro, a gente tinha um ou outro para poder compartilhar, para poder estar junto. Então, e entra muito na primeira pergunta que você fez, Vitor, uma das primeiras perguntas que você fez, a importância realmente de estar na mesma visão, porque eu acredito que se não tiver na mesma visão, talvez não chega nem no campo, cara. Talvez no treinamento mesmo já é uma grande barreira. Então, a questão da família, a questão eu vejo que hoje eu sou outra pessoa depois do treinamento, a Alex é outra pessoa depois do treinamento. Nós, como família, crescemos, desenvolvemos muito. Então, o treinamento, assim, foi algo realmente... hoje eu vejo que não era só simplesmente importante, era realmente necessário para tudo que a gente está vivendo aqui hoje. Muito bom. Você que está conosco, não sai daí de casa. Nós já estamos tendo esse bate-papo, com certeza vem coisa muito mais legal por aí. Eu gosto demais do Samuel, tenho certeza que você também está gostando. E se você está aí, acalma um pouquinho, fica confortável. Daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso intervalo. Já, não sai daí. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço, beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau!
Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui nesta tarde de terça-feira. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. Eu sou o missionário Vitor Soares e esse é o nosso encontro semanal Missão Desafio em Ação, o programa onde nós conversamos sobre tudo aquilo de relevante para a obra missionária que está acontecendo tanto dentro quanto fora do Brasil. Seja muito bem-vindo e hoje, dando continuidade à nossa série temática de programas, né, nós passamos, se você nos acompanha há algum tempo, passamos por vários programas falando sobre os continentes, passamos por África, América, Europa, Ásia, e hoje, iniciando, dando continuidade a esta nossa série temática ainda, estamos falando sobre as estruturas da Missão Desafio, especificamente falando sobre o treinamento missionário e o Centro de Formação Missionária Alfa, o nosso CFM Alfa, o órgão oficial de capacitação e treinamento missionário da nossa denominação. E hoje estamos aqui junto com o nosso querido amigo missionário Samuel Garcia, que está conosco lá da cidade de Lajeiro Branco, no Piauí. Na primeira parte do nosso programa, nós já começamos um bate-papo bem legal falando sobre a família, a obra missionária e a importância desses elementos para que você possa seguir, né? Também falamos um pouquinho sobre o treinamento missionário. Então seja muito bem-vindo e tenha certeza que você vai ser edificado com esse decorrer do nosso programa. Samuel, trazendo ainda agora, né, essa continuidade, você juntamente com sua esposa, Alexa, Alissa,
né? Você mencionou que fez o treinamento, passou por ele junto ali em família, né? Vocês tiveram uma mudança na rotina e que você enxergou o treinamento missionário não apenas como algo dispensável, mas como algo necessário para a vida de vocês, né? Você usou uma expressão que existe a vida antes do treinamento missionário e depois do treinamento. Então vamos lá, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: passado o treinamento missionário, né, toda aquela avalanche, né, de emoções, eu queria que você também pudesse falar um pouquinho sobre como foi esse tempo, de forma resumida para a gente. E aí vocês têm a formatura, depois da formatura tem todo um processo de planejamento para o envio ao campo. Como é que surgiu esse desejo no coração de vocês, né, o direcionamento para o campo missionário? E quando vocês chegaram aí, quais foram os desafios que vocês encontraram, né? E qual a relação do treinamento missionário com isso? O que é que você usou que foi, poxa, isso aqui foi bom, isso aqui a gente esperava uma coisa, foi outra. Como é que você narra para a gente esse período? Bom, Vitor, quando a gente passa pelo treinamento, né, é tão interessante porque muitas coisas a gente tem em mente, a gente planeja coisas na nossa mente, no coração, mas a gente sabe que quem direciona todas as coisas é o próprio Deus, né? Então, eu, conversando com a minha esposa, eu até falo para ela que tudo o que a gente viveu e passou no treinamento missionário é incrível, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente, parece que assim, Deus ele fez a gente passar pela parte teórica ali do treinamento e para a gente poder vir aqui no campo missionário e passar da mesma, muitas coisas, e se eu citar aqui, eu posso até citar algumas depois, muitas coisas assim que a gente está vivendo hoje no campo, que a gente viveu no treinamento idêntico. E uma das coisas aí é o próprio cuscuz aí, que Opa! Um bom paulista, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, puxa, aquele pãozinho francês que a gente gosta, aí, pegamos aqui e tivemos que se adaptar ao cuscuz, né? E foi uma das coisas que a gente comeu bastante aí no treinamento, que foi muito bom também. Mas assim, que nem você falou, realmente é um misto de emoções que a gente passa aí no treinamento. A gente sabe, eu sempre tenho no meu coração que a gente passa por... Você convive 6 meses com pessoas que você nunca viu na vida, que você não sabe de onde a pessoa veio, como a pessoa é. E quando você vem para o campo missionário, é exatamente isso que acontece. Você vive com pessoas que você também nunca viu na vida, que você não sabe como que são. Então, todo esse processo do treinamento missionário trouxe para a gente realmente uma bagagem para que quando a gente chegasse aqui, muitas coisas a gente pudessem ser amenizadas, até mesmo alguns choques, né, em relação ao campo missionário. Quando a gente estava passando pelo treinamento, a gente sempre pensava na nossa cabeça e falava assim, poxa, nosso coração queima pela Europa, Espanha, e é isso que a gente quer e vamos lutar para isso. Só que quando saiu que o nosso prático seria aqui no Brasil, e a gente foi para o prático, participamos do prático, fizemos o prático. Quando a gente estava voltando dentro do ônibus, Deus colocou dentro do avião, né, que a gente voltou de avião, dentro do avião Deus colocou no coração que a gente não ia sair do Brasil agora. A gente não ia sair do Brasil agora. E quando a gente chegou, o pastor Ronaldo me ligou e externou para mim o desejo de a gente ir para o Maranhão. E quando ele fez esse convite para a gente, na verdade a gente já foi algo que realmente mexeu com o meu coração, porque eu falei assim, poxa, então é certeza que não é para a gente sair do Brasil agora. Mas vamos procurar o direcionamento de Deus para ver para onde a gente vai. E conversando com o nosso pastor local, conversando com o pastor Joel, que é o pastor da nossa regional, viemos aqui para Lajeiro Branco. Quando o pastor Ronaldo me externou o Maranhão, a gente já tinha combinado, a gente já tinha fechado que a gente ia vir aqui para Lajeiro Branco, porque as coisas aconteceram muito rápidas. Então, tipo assim, a gente saiu do treinamento em agosto, quando foi em setembro, praticamente, a gente já estava meio que definido que ia vir aqui para o Piauí. Então, foi um processo muito rápido assim que aconteceu. E aí, fazendo um link de treinamento missionário e com campo missionário, cara, é incrível como que parece que Deus ele conduz o treinamento realmente para você viver tudo que a gente viu aqui. Eu estava até conversando com o Alex. A gente, num período aí no treinamento, a gente fez uns evangelismo
É que eu não lembro muito bem o nome dos lugares aí. Eu sei que é o Rio Acima, né? Isso, e o Ibaté. E o Ibaté. E quando a gente chegou aqui, e a gente foi fazer evangelismo nos lugares, nas casas, cara, assim, é idêntico, é igualzinho. É algo assim, realmente algo de Deus. Muita coisa que a gente fez na tribo indígena, lá na aldeia indígena, cara, é o que a gente está fazendo aqui, basicamente. Muita coisa que se assemelha, muita coisa parecida. Então, Deus ele tem nos abençoado e nos ajudado muito. Até mesmo para a gente poder conseguir gravar aqui. Lembra que lá na aldeia você conseguiu um sinal de internet? Isso, verdade. Era um sacrifício. E aqui a gente tem isso também. Por exemplo, aqui não tem sinal de celular, aqui é só realmente se comunicar só pelo WhatsApp. É igual lá na aldeia mesmo, como a gente viveu lá esse período. Então, muita coisa que a gente tem vivido aqui, até mesmo lembra, para a gente poder comprar uma carne, comprar uma coisa, você tinha que ir em outro lugar para poder comprar. Aqui também é igual, para a gente poder comprar alguma coisa assim, a gente às vezes tem que viajar. Eu mesmo, a gente viaja aqui, a gente vai normalmente para o Ceará, que é mais próximo, né? Viaja aí mais ou menos, uma base aí de uns 70 quilômetros aí mais ou menos, para a gente chegar numa cidade do Ceará ali, para a gente poder fazer nossa compra, fazer as coisas aqui para casa. Então, muita coisa assim que o treinamento nos trouxe e a gente está vivendo hoje aqui no campo missionário. E eu ouvia isso, mas eu também, sabe quando você ouve, mas pensa assim, poxa, será? Aí, rapaz, quando você chega aqui, que você começa a viver as coisas, parece que você fala assim, meu Deus do céu, parece que estou passando pelo treinamento de novo. Mas é minha Deus. E isso é muito importante, porque ameniza um choque, ameniza coisas, porque tudo que você vai viver aqui, você já viveu, de certa forma. Então, cara, o treinamento missionário para gente que chegou aqui no campo, parece que o treinamento assim foi exatamente o que a gente está vivendo aqui. É incrível, Deus faz essas coisas e é só gratidão a Deus realmente, porque viver o que a gente está vivendo aqui vamos dizer assim, que é um replay mais ou menos do que viveu aí no treinamento. Né? Pegando só esse gancho, Samuel, do que você falou, tem muita gente, né, que tem essa visão. Mas o treinamento missionário do Alfa só prepara você para fora do Brasil, né? Tem muita gente que tem essa ideia de que, não, se eu não vou para a Europa, eu não vou para lugar nenhum, meu sonho é ser talvez um missionário dentro do Brasil, eu não preciso fazer o treinamento. Então você que está vendo, o nosso missionário Samuel está numa cidade chamada Lajeiro Branco, no interior do Piauí, né, em pleno sertão nordestino, e ele está ali numa situação missionária, numa cidade ali de quantos habitantes, Samuel, tem aí Lajeiro Branco? Aqui Lajeiro Branco, Vitor, é um povoado, né? Aqui onde a gente mora, é um povoado. A cidade mais próxima aqui que a gente fica, que é o nosso município aqui, é a Assunção do Piauí. Fica mais ou menos uns 24 quilômetros daqui. Mas aqui onde a gente está, mora aproximadamente 300 pessoas. Aqui é um movimento muito grande de pessoas, sabe? Muita gente vai para São Paulo tentar a vida, aquele negócio aí, sabe? Sim. Então, mas é basicamente 300 pessoas mais ou menos que moram. Então você veja, por exemplo, nessa comunidade, 300 pessoas, você tem um município próximo de X pessoas ali naquele lugar, e aí você diz, mas é Brasil, não há necessidade. No Brasil a gente não precisa aprender tanta coisa, né? Tem gente que tem esse conceito de que, se é dentro do Brasil, não, é só jogar a palavra lá, joga a Bíblia, vai lá com um panfletinho, vai fazer isso e aquilo, e a gente vê que não é bem assim, né? A gente sabe que cada lugar, cada realidade, ela é diferente, né? O Samuel mencionou aí, eu achei bem legal, Samuel, quando você mencionou a questão do cuscuz, né, por exemplo, é uma coisa simples, mas que em determinados momentos pode gerar um choque muito maior, né, em outras pessoas. Se você não tem esse preparo, né, se você não passou por uma circunstância que te forja nisso, e eu acho interessante salientar para você que está nos assistindo, eu tenho interesse dentro do Brasil na obra missionária. O treinamento missionário, ele é extremamente importante. Ele dá essas ferramentas, né, como o missionário Samuel falou, que há questões que você estuda, que você aprende, que você usa lá no dia a dia. Né? Dentro do treinamento do Samuel, eu estava lembrando, Samuel, você falando e eu lembrando, né, que o treinamento de vocês, ele teve uma característica que foi própria para a turma de vocês.
né? Eu acho isso muito legal. E a gente sempre fala isso, você que nos assiste, algumas pessoas têm essa dúvida. Vitor, como é que você planeja o treinamento missionário? Eu digo, olha, não tem uma receita pronta do planejamento, porque todos os anos o treinamento nunca é igual de um ano para o outro, sempre muda, porque é o próprio Deus que direciona as pessoas e provê as circunstâncias, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha um treinamento prático dentro do Brasil. E aí a turma de vocês, né, por direcionamento divino mesmo, uma solicitação na época, em 2022, do pessoal da Convenção do Estado, do nosso querido Estado do Mato Grosso, representados na figura do nosso querido pastor Sadraque, nos convidaram para estarmos indo lá vivenciar aquela experiência maravilhosa, né, no interior da tribo indígena ali de Serrinha, né, da aldeia Serrinha, ali no interior do Mato Grosso. Então isso foi muito bom. E assim, Samuel, perdão, dentro dessa estrutura de treinamento missionário que você já falou que é fundamental, você chegou ao campo, hoje, olhando para o teu trabalho, olhando para aquilo que você tem desempenhado, qual é, na tua opinião, diante da realidade nordestina, né, qual é, na sua opinião, um problema, um desafio missionário que você identifica estando aí no interior do Piauí? O que é que você vê que seria uma realidade assim que talvez as pessoas aqui não conheçam, que precisam entender melhor sobre a questão missionária no sertão? Aqui, Vitor, há muitos desafios, tanto na questão cultural, tanto na questão religiosa, é muito diferente da onde a gente vem, né, de São Paulo, normalmente, aqui para o Nordeste. É muito diferente a questão cultural, a questão de religião. Aqui é uma questão... o catolicismo é muito forte, questão de adoração a imagens, essas coisas assim. Aqui uma coisa também que é muito forte é a questão de... Eu acho que você como você também é precisado daqui, porque aqui é divisa com Pernambuco também, né? Então, há uma questão muito de... Ainda há um costume muito antigo. Então, tipo assim, muitas das vezes você pergunta para as pessoas, por que você acredita nisso? Por que você crê nisso? A pessoa muitas vezes não vai saber te responder. Mas por quê? Porque o pai dela era assim, porque a avó dela era assim, e eles prezam muito por isso. Uhum. Então, é uma questão realmente de uma questão de, vamos dizer assim, de geração para geração que vai passando e vai enraizando tão forte no coração deles. Eu lembro que a gente teve uma aula com o pastor Ronaldo e a gente aprendeu a respeito que existem alguns lugares que, para você conseguir implementar o evangelho, demora aí talvez 2 ou 3 gerações, ou até mais. E aqui a gente vê que a gente teve muito acesso, principalmente às crianças. E você precisa, de certa forma, aproveitar isso também. Porque muitas das vezes um adulto já com uma mentalidade formada, com a cultura enraizada no coração dele, talvez você tenha uma dificuldade maior de chegar até nessa pessoa, de falar alguma coisa a respeito do evangelho. Nós cremos que Deus tem o poder de quebrar essas barreiras, quebrar essas coisas, com certeza. Mas é tão interessante porque uma das coisas que a gente viveu aqui, você tem uma ideia, tem muitas crianças que vão para a igreja que os pais não vão. Uhum. E às vezes chega até a ter mais criança na igreja do que adulto. E aí teve uma mãe que me parou e pegou e falou assim para mim: ei, pastor, minha filha falou assim que quer passar para a lei dos crentes. Que aqui eles falam assim: minha filha quer passar para a lei dos crentes. E as crianças vão para a igreja, as crianças, e essa criança mesmo, ela queimando de febre na sexta-feira, ela não foi para a escola, mas no culto ela estava. Então, a questão cultural, rapaz, eu pensei para mim assim, eu falei, poxa, Brasil, é a mesma coisa, até mesmo o linguajar às vezes muda, às vezes a pessoa fala uma coisa aqui para você, e você fica assim, mas o que é isso? Por exemplo, para mim, vou dar um exemplo para vocês, né, para mim, em São Paulo aí, para mim, mandioca é tudo mandioca. Aqui eu fiquei sabendo que tem 2 tipos. Aqui tem a mandioca e a macaxeira. Uma come, a outra não come. Mandioca é só para farinha ali, aquela coisa. Isso aí. Farinha é um negócio. Uma coisa que eu comi bastante aqui, que é beiju. Beiju, isso. Aqui de manhã, que é maravilhoso. Então, há esse desafio também, assim, a gente vê que o Brasil hoje é um desafio em muitos lugares, né? Em muitos lugares a gente se fala muito dos ciganos, dos ribeirinhos,
e também aqui a questão do Nordeste do Brasil, em alguns lugares, porque a gente fala, eu sempre brinco com eles aqui, a gente fala interior de São Paulo, porque eu morava no interior de São Paulo, Pirassununga, mas é uma cidade grande, com 70 mil habitantes. Aqui interior é um povoado realmente. E outra coisa, esses povoados normalmente são formados por membros da mesma família. Em muitos povoados desses, aqui, para você ter uma ideia, tem no máximo 2 famílias, 2 ou 3 famílias que estão assim, divididas. Mas a questão aqui, cultural aqui, é bem diferente da questão de São Paulo, e você chega numa cultura diferente, você precisa ir conversando com as pessoas, entendendo o pensamento deles, o posicionamento deles, como que funciona a cultura deles aqui, para você, de alguma forma, falar do Evangelho, levar o Evangelho para essas pessoas, de uma forma que elas entendam e compreendam também. Eu vejo que em São Paulo a gente bate muito na tecla da questão de teologia, de ler a palavra, de meditar na palavra. Aqui mesmo a gente tem uma dificuldade, que até um projeto nosso que a gente tem no coração, eu quero pedir para a diretora aqui para disponibilizar para a gente uma sala, para a gente poder dar aula de português para as pessoas aqui, porque a grande maioria aqui das pessoas não sabem ler. Então, você ainda tem mais essa dificuldade, que é a questão da leitura. Então, como você vai pedir para uma pessoa ler a Bíblia na casa dela? Pedir para ela meditar na palavra de Deus na casa dela? Então, são dificuldades que em São Paulo já são mais raras, né? Aqui já é uma coisa, e quando você chega para o lado de cá é muito comum. Então, tem essas dificuldades, mas a gente sabe que Deus em tudo ele vai dando estratégia, e a gente precisa orar a Deus, e Deus ele vai direcionando todas as coisas conforme o querer e a vontade dele. Aqui também tem, e o que me incentivou mais, deixou no meu coração de fazer essa sala de aula e ensinar as pessoas do povoado aqui português no geral, é porque muitas pessoas externaram esse desejo para mim de querer aprender a ler, porque eles se arrependem de não ter estudado, de não poder ter estudado porque precisavam trabalhar. Mas também tem uma irmã aqui que ela também é professora. Então, ela mesmo, a gente tem um desejo no coração de conversar com ela para dar aula. Então, é bastante desafio, Vitão. Mas Deus, ele, em tudo, vai dando graça e a gente vai fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, né? É muito bom, Samuel, você compartilhar isso com a gente, porque, assim, a necessidade desses desafios, né, dessa questão toda que a gente tem visto dentro do Brasil, por exemplo, você fala dessa realidade no interior do Nordeste, né, do sertão aí, a nossa missão, desde o mês de março, né, deste ano, ela assumiu essa identidade também, esse olhar mais intenso voltado ao Brasil. Hoje nós temos, graças a Deus, a Missão Desafio Brasil, né, integrada a esse olhar para as realidades nacionais. E dentro do Brasil, você mencionou esses públicos não alcançados, né, que são os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, né, os sertanejos. E a gente tem esse pessoal inteiro, os ciganos, a gente tem esse pessoal inteiro do nosso lado, muitas vezes a gente não se dá conta, né, da complexidade que esse povo precisa para ser alcançado. Como você bem citou, né, uma ida ao interior para você evangelizar a pessoa e tudo mais. Eu vou levar o evangelho, mas como se a pessoa não sabe ler, né? Então tem hora que a gente não precisa ser apenas o Filipe e o eunuco, né? Do entendes o que lês, mas você sabe ler para poder entender o que lê. Então é interessante esse seu ponto de vista, trazer essa realidade para a gente. E você que está nos assistindo, é isso que nós tentamos sempre ao longo do nosso programa mostrar, né? E louvado seja Deus pela vida do nosso missionário Samuel, que traz isso para nós, né? Que nos mostra que a obra missionária é muito mais do que apenas uma emoção leviana de chegar e eu vou fazer um eventozinho aqui e ali, né? E vou voltar dizendo que evangelizei e vivei. São vidas que estão naqueles lugares, que precisam ser impactadas pela mensagem do evangelho e, mais do que isso, precisam ser transformadas pela convivência diária e a prova de que o Espírito de Deus é real naquele lugar. Eu gosto de dizer, Samuel, que quando um cristão chega, quando um missionário chega no lugar, no seu caso, quando a família missionária chega, a glória de Deus chega junto. E essa glória ela não transforma apenas o interior, mas ela transforma todo o entorno das pessoas. Então, em nome de Jesus, nós cremos que o coração dessa diretora, desse espaço, vai ser aberto para que, em nome de Jesus, esse projeto tenha, realmente esse segmento, porque é algo necessário.
tá bom? Quero convidar você, desde já, que está em casa nos assistindo, no seu trabalho, a estar apresentando este projeto do nosso querido missionário Samuel, né, para que você coloque diante do Senhor em oração, porque é algo necessário para que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Samuel, a gente já está chegando na parte final do nosso programa, né? O tempo passa bem rápido. Meu Deus, eu queria que a gente tivesse aí várias horas aí para estar junto. Estou matando a saudade dele. Irmãos, o Samuel é um amigo muito querido, né? A gente se conheceu no treinamento missionário de 2022. Tive o privilégio de aprender com a vida dele, com a vida da Alexa. E assim, existem pessoas que Deus coloca um carinho muito especial em nosso coração. Samuel, Alexa, Alissa, né? São pessoas assim. Eu acho bonito quando você fala que, por exemplo, as crianças, né, frequentam a igreja e às vezes tem mais crianças na igreja do que adultos, às vezes está enfermo na rua, mas está no culto, né? Isso eu acho muito legal, porque no tempo que eu estive no Peru, Samuel, eu aprendia de Deus com coisas simples, né? E quando você fala isso, eu digo, meu Deus do céu, a simplicidade de uma criança de colocar a obra de Deus acima do seu bem-estar, né? Acima do, poxa, eu tô doente, mas eu vou estar na igreja, sabe? Então, isso aí me ensina, né? Isso aí nos ensina. Eu acho lindo que o campo missionário, ele tem esse potencial, essa graça, né, do Espírito Santo de nos ensinar nessas coisas simples. Eu tenho certeza que você tem sido edificado, né? Você, Alexa, Alissa, tem sido um privilégio para vocês. É visível essa alegria, sabe, na sua vida. Cara, eu quero louvar a Deus por isso. Eu louvar a Deus pela vida de vocês, né, agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. E por último, para a gente estar encerrando, Samuel, qual seria o seu conselho para a pessoa que está nos assistindo, que talvez tenha interesse ou está ali, olha, será que eu faço, não faço treinamento missionário? O que é que você tem para dizer para essas pessoas, para esses pastores, seja lá quem for? Vai. Primeiro conselho, eu acredito que foi algo que eu aprendi também no próprio treinamento, que a gente leu no livro do pastor Ronaldo Lindório, né, do missionário Ronaldo Lindório, que é não vá, seja enviado. A importância da igreja local, realmente, no envio do missionário, do pastor ter um coração e uma mente voltada para a questão de missões. Isso também é muito importante. Para pessoa que tem esse desejo no coração, para essa pessoa que está nos assistindo aí agora, que tem esse desejo no coração, de fazer o treinamento, pode ter certeza que você não vai se arrepender e vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena, porque você vai viver coisas, você vai passar por coisas, vai enfrentar coisas que, vamos dizer assim, que é uma prévia daquilo que você vai viver no campo e vai te ajudar muito. Eu acredito que muitas pessoas, Vitor, eu falei com a Alex, eu falei com algumas pessoas aqui, talvez se a gente não tivesse passado pelo treinamento, o sentimento, o desejo de ir embora é muito grande. Te dá vontade de ir embora, porque assim, você está numa cultura onde você não conhece ninguém, você não tem uma comunhão, você não tem uma vivência com as pessoas. E aí você está acostumado a ir num lugar onde tem shopping, onde tem parque, onde tem lanche, onde tem tudo. Aí você chega num lugar onde é totalmente isolado de tudo, onde você passa por algumas situações, mas o treinamento missionário, primeiramente, lógico, a gente sempre fala que é Deus que nos sustenta aqui, mas o treinamento missionário, ele dá uma bagagem para você, ele, vamos dizer assim, que você vem para o campo de malas feitas, cara. Amém. Assim, ele te dá uma mala a mais para você trazer para o campo. Então, diante de situações que a gente enfrenta aqui, tanto eu quanto a Alex e quanto a Alissa, a gente pensa assim, rapaz, a gente passou isso pelo treinamento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Olha, a gente passou e por isso, lembra disso no treinamento? Então é isso que a gente tem que fazer. E glória a Deus pela vida dos coordenadores do treinamento, que é você e a G, glória a Deus pela vida do pastor, o pastor José Raimundo, hoje que está lá. É o pastor José Maurício. Pastor José Maurício, que Deus continue abençoando a vida dele, e a gente fica muito feliz por tudo isso que vocês têm feito na vida de muitas pessoas. E assim, Vitor, que esse irmão aí, essa irmã que está com o coração queimando para vir para o treinamento, meu irmão, vai, porque vai ser bênção para a sua vida. É uma bagagem tanta, porque se o seu coração queima por missões, pode ter certeza que a hora que você... Eu já sou meio pentecostal, o Vitor sabe, você vai sair, se o coração queima por missões, você vai ser incendiado por inteiro, meu irmão. É bênção demais. Então,
vá para o treinamento, porque é uma bagagem tanto que ameniza muita coisa no campo missionário, que a gente sabe que não é brincadeira, a gente sabe que a gente faz de uma forma descontraída sim, mas a gente sabe que o campo missionário é algo sério. Amém. E pode ter certeza que durante o treinamento ele nos dá uma bagagem muito grande a respeito daquilo que a gente vai viver ainda. E é muito importante porque Deus ele tem nos dado graça e nos abençoado, mas muito do que a gente tem vivido hoje, a gente passou pelo treinamento e Deus tem nos abençoado por meio disso. Glória a Deus por isso. Amém, Samuel. Quero agradecer mais uma vez, né, a tua presença. Pedir a você que está nos assistindo, né, que esteja orando pelo Samuel, pela Alexa. Vai estar aparecendo aí na tela as redes sociais do casal, né, para que você possa estar entrando em contato. Se você tem um interesse de ser um mantenedor, né, do missionário Samuel, da sua família, da Alexa, da Alissa, que estão fazendo essa obra maravilhosa aí no interior do Piauí, entre em contato com ele através da sua rede social, do @Samuel Garcia de Jesus, tudo junto, Samuel Garcia de Jesus, nome de crente isso aí, Samuel Garcia de Jesus, que bênção. Então, gente, aí sim. Então, se você está nos assistindo, entre em contato. Você pode também estar entrando em contato com a Missão Desafio e sinalizar o seu interesse de ser um mantenedor desta família maravilhosa que foi levantada pelo Senhor para estar cumprindo o ID do nosso Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do Samuel, da Alexa, da Alissa, viu, Samuel? Transmito o meu abraço, né, a Alexa, um cheiro na Alissa, meu Deus do céu, coisa linda, saudade dela, rapaz. E assim, quero orar por você, por vocês como família, por você que nos assiste, mas antes de termos a nossa oração e nos despedirmos, quero convidar você para estar presente no nosso simpósio de missões. Acontecerá do dia 13 a 15 de outubro deste ano, com o tema Ásia, um olhar para muitos olhares. Não perca, vai ser um tempo precioso de aprendizado, onde você pode estar tendo contato com as últimas informações do campo missionário, aprendendo sobre mais essa realidade. E se você sente a chama missionária no seu coração, você pode sim estar entrando em contato conosco. Nós do CFM Alpha estaremos lá para receber você, tirar dúvidas e talvez, quem sabe, te felicitar na nossa nova turma de alunos para o ano que vem. Compareça no simpósio, faça sua inscrição através das redes sociais da Missão Desafio, no @Missão Desafio, ou através do nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo para você aí na tela também. E não perca, será um tempo precioso de crescimento no Senhor Jesus. Através do nosso WhatsApp 996130771 e nas redes sociais no @Missão Desafio. Samuel, mais uma vez, quero louvar a Deus pela sua vida. Vamos estar orando agora, encerrando esse programa, né, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a Alexa, sobre a Alissa. Oremos todos. Pai amado Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, te agradecendo por este momento de aprendizado que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona nessa tarde. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam presentes, Senhor Deus, sobre a vida do Teu Filho, Pai, o nosso querido irmão missionário Samuel, a Alexa, Senhor, a sua esposa, a Alissa, Senhor, esteja sempre cobrindo, Pai amado, a vida desta família, Senhor Deus, com Tuas bênçãos, com Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. E também, Pai amado, quero te agradecer pela vida de cada um que esteve conosco nesta tarde, Pai. Aprendendo com a vida do irmão Samuel, aprendendo conosco, Pai amado, e sendo ministrado, Espírito Santo, pela Tua graça, Pai. Que a Tua presença esteja conosco nesta tarde, dai-nos um fim de tarde abençoado, um restante de semana abençoado, Senhor, e que as Tuas bênçãos sejam constantes em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Samuel, muito obrigado. Para você que esteve conosco nesta tarde, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nos vemos na próxima terça-feira em mais um Missão Desafio em Ação. Esteja conosco em nome de Jesus e que Deus te abençoe.